Tá ok. Eu vou, inclusive, contar uma historinha para vocês que é bem interessante, que vem bem a propósito nessa parte que nós estamos falando. Eu disse para vocês a respeito da pesquisa com os antropóides, né? Orangotango, chimpanzé, gorila. Houve uma época, hoje isso ainda está muito em moda, mas houve um auge dessa moda, da pesquisa científica com esses antropóides, que foi mais ou menos na década de 60 e 70. Vocês assistiram aquele filme Na Montanha dos Gorilas? É a história real de uma pesquisadora chamada Diane Fossey, que ela mora na África e faz todo um estudo com os gorilas. E ela percebe que eles têm um tipo de linguagem, que se comunicam entre eles, que criam uma cultura em função dessa linguagem, que inclusive transmitem isso aos filhotes. Isso é uma época que é um estouro, vários pesquisadores fazendo esse tipo de pesquisa com animais e descobrem que eles têm um tipo de linguagem. E há, inclusive, pesquisadores que tentam ensinar alguma coisa de rudimento de linguagem humana para esses animais, que é um fracasso total, porque a linguagem humana é muito complexa, simbolicamente falando, além do que é muito rica foneticamente, e todo aparelho fonador dos animais não comporta uma coisa dessas. Aí houve, na década de 60, um pesquisador, um psicólogo chamado Roger Fuchs, que ele tem uma ideia bastante original. Ele pega uma macaquinha, uma chimpanzé recém-nascida, chamada Washoe. Quem tiver curiosidade, existe isso na internet, porque ela é viva. E ele leva o Washoe para casa e cria, ele e a esposa criam uma Washoe como se fosse um bebezinho. E na presença dela, os dois só se comunicam no código de surdo-mudo norte-americano, a linguagem de sinais, ASL, só a linguagem de sinais. A Washoe, quando chega à idade adulta, é considerada uma das espécies mais hábeis. Não sei se eu estou desatualizada, se já apareceu algum mais hábil do que ela. Mas ela chega a dominar aproximadamente 150 sinais do código de surdo-mudo norte-americano. E já houve reportagens há alguns anos atrás, inclusive é super interessante, mostrava isso. A Washoe fala frases do tipo: Washoe rua, Washoe comida, Washoe passear, Washoe dormir. Ela fala essas frasezinhas bem tati-bitati, mas fala. Agora percebam que coisa interessante. A Washoe não está falando dessas mesmas coisas que o ser humano fala? As mesmas coisas. Washoe rua, Washoe comida, Washoe dormir, as mesmas coisas. Então qual é a diferença clara que nós podemos chamar aí? Ah, mas a Washoe fala Washoe comida. E nós falamos, eu gostaria de ir a um restaurante? É uma grande diferença. É um macaco embalado para presente, né? Embalar um macaco com uma riqueza sintática maior, mas a mesma coisa, semanticamente, em termos de conteúdo, está falando a mesma coisa, não é verdade? Isso não delimita uma diferença muito clara. Né? E essa é uma polêmica que realmente foi. Tem lugar? Tem. Então, o que esses pensadores vão dizer? Como é que eles sairiam desse enigma, desse paradoxo? Eles dizem, olha, da mesma maneira que o animal se alimenta dessas coisas, o ser humano se alimenta de outras. E que coisas são essas que alimentam a natureza humana, que conformam o ser humano? O animal necessita disso aqui, e o ser humano necessita de valores, de virtudes e de sabedoria. Da mesma maneira que o animal se alimenta dessas coisas, o ser humano se alimentaria dessas. Se você não dá isso aqui para o animal, ele morre de inanição. Morre como animal. Se você não dá isso aqui ao homem, ele morre de inanição. Morre como homem. Fica vivo só a parte animal. Não vive, só sobrevive. Percebe? Isso aqui alimentaria o homem da mesma maneira que isso aqui alimenta o animal. Então aqui você teria uma fronteira clara entre o animal e o homem. De tal maneira que, se a gente voltar lá na historinha da macaca, da Washoe, a Washoe falava, Washoe comida, Washoe rua, Washoe passeio, Washoe dormir. Agora, vocês conseguem imaginar um dia o pesquisador chegando lá para tratar da Washoe, chegando próximo dela e ela está lá pensativa, ele pergunta, o que foi o Washoe? Ela, Washoe sabedoria, Washoe sentido de vida, Washoe fraternidade universal, Washoe de onde vem, para onde vocês acham que ela falaria uma coisa dessa? Eu acho que se ela falasse, mataria do coração o pesquisador, porque eu não sei se nem ele estava pensando nisso. Lógico que ela não falaria. Certo? Aqui tem um limite claro que ela não passaria. Uma necessidade de explicações maiores, mais amplas, não materiais, não palpáveis. As explicações que fundamentam a vida, que para o homem é tão necessário e o alimenta, tanto quanto as coisas físicas alimentam o animal. Isso é
eu acho ou não diria, aí você tem uma fronteira clara da natureza humana. Passou para cá, é humano. Agora percebam, grande parte da humanidade não passa para cá. Aí você percebe que a condição humana fica como um potencial não realizado. Fica como um potencial que o homem ainda não se apoderou. Vamos voltar naquela história da plantinha, só para vocês verem como faz sentido, como fecha? Faz fotossíntese, é planta. Não é isso? Busca valores, virtudes e sabedoria, é homem. Ninguém mais faz fotossíntese a não ser a planta. Ninguém mais busca valores, virtudes e sabedoria senão o homem. E isso define esse ser na natureza. Pelas nossas obras, nos conhecerei. O que mais eles diziam? Se a planta deixa de fazer fotossíntese, muitos seres deixam de viver dentro do sistema, inviabiliza a vida. Se o homem deixa de buscar valores, virtudes e sabedoria, muita coisa não deixa de viver dentro do sistema? Muita coisa não se inviabiliza? Inviabiliza também. Muita coisa deixa de viver porque o homem não desempenhou o papel que ele correspondia dentro do todo. Ou vocês percebem a miséria, os acidentes ecológicos, a fome, não nasce exatamente do homem não fazer aquilo que ele corresponde dentro do sistema, ou seja, de não ter valores, virtudes nem sabedoria. A causa dessas coisas não está exatamente com o homem não fazer aquilo que ele corresponde. Todo esse dano nasce daí. Muita coisa deixa de viver quando esse ser não faz aquilo que ele corresponde. E para essa tradição aqui, é um visor claro da natureza humana. Passou é o homem, não passou a condição humana, é potencial ainda não realizado. Certo? Então vocês vão ver que muitos desses pesquisadores chamavam esse conjunto de coisas, muitos desses pensadores, de ideal humano. Eles diziam, olha, todo homem deveria buscar esse ideal. Isso é a conquista da própria condição humana. Daí que muitos desses filósofos foram conhecidos como filósofos idealistas, que diziam que isso era uma necessidade, que todo homem buscasse o seu ideal. E falavam mais uma série de outras coisas muito interessantes. Eles diziam, por exemplo, imaginem vocês como se fosse um eixo cartesiano, uma reta horizontal e uma vertical. Eles diziam, olha, grande parte da humanidade tem a sua vida como uma reta horizontal, ou seja, nasceram aqui, morreram aqui. Do ponto de vista da verticalidade, nasceram no zero e morreram onde? No zero. Não acrescentaram nada com as suas vidas, nem sentiram a necessidade de fazê-lo. Não fizeram com que a sua vida fizesse nenhuma diferença. Eles diziam, olha, há um eixo de divisão da consciência filosófica. O filósofo é aquele homem que não aceita isso para si. Ele exige de si próprio que a sua vida tenha uma inclinação. Pequenininha que seja, pode ser isso aqui, ó. Pequena que seja, um xzinho aqui. O que significa esse x? Que ao final da vida você pode olhar para trás e dizer, eu fiz diferença, tanto interna quanto externamente. O fato de eu ter existido fez com que o mundo ficasse um pouquinho melhor do que era antes. E eu também cresci graças à minha vida. Ou seja, a minha vida somou tanto interna quanto externamente, eu não vivi em vão. Houve acréscimo, houve ganho, houve soma, eu não vivi à toa. Ainda que essa soma seja pequena, mas fez diferença, eu fiz diferença. Eu somei ao mundo e a mim mesmo. Um filósofo exige isso de si mesmo, que a sua vida faça alguma diferença para o mundo e para si próprio. Agora veja bem, como é que eu vou fazer para dar uma inclinação à minha vida? Para não deixar que ela seja uma linha horizontal. Para que eu possa dar alguma inclinação à minha vida, eu preciso estar buscando coisas que não estão aqui embaixo, né? E se tudo que eu busco está aqui embaixo, eu vou subir para quê? É uma velha máxima filosófica que diz, diga ao homem o que disser, teorize o que teorizar. Na prática, nós sempre estaremos buscando aquilo que amamos. Imaginem que eu pedisse para vocês fazerem uma lista das 10 coisas que vocês mais amam na vida. Qualquer um de nós sentássemos para fazer uma lista das 10 coisas que mais amamos na vida. Depois dá uma olhada nela e vê se não são 10 coisas materiais. Se tudo que você ama está aqui embaixo no mundo material, você vai subir para quê? Não vai dar inclinação nenhuma à sua vida. Você só começa a ter alguma chance de dar inclinação à sua vida quando dentro dessa listinha, nem que seja lá em 10º lugar, começa a ter a fraternidade, a integridade, o bem, coisas que não são do chão. Porque você começa a ir na direção em que essas coisas estão. Quando começa a amá-las e colocar essas coisas num papel relevante dentro da tua vida. E aí começa a dar alguma inclinação
vida. E isso seria a experiência filosófica. E eles vão continuar falando uma coisa muito interessante, que tem muito a ver com aquilo que você perguntava. Eles diziam o seguinte: lembram do centauro e do minotauro? Nós temos dentro de nós uma parte animal e uma parte humana. E cada uma tem a sua lógica de movimento. A parte animal se movimenta segundo a consciência animal. E a parte humana segundo a consciência humana, que eles chamam também de alma animal ou alma humana, que vem de ânima, aquilo que anima, aquilo que movimenta. A consciência animal, ela é uma reta horizontal e tem uma lógica muito simplificada, que é exatamente o que ele estava falando ali ainda há pouco. Isso aqui seria a reta da consciência animal. Vamos aproveitar o seu cachorro emprestado de novo para a gente entender essa reta? Pegar ele emprestado só mais uma vezinha. Imaginem que o cachorrinho dela estivesse em cima dessa cadeira. E eu pedisse para vocês uma coisa muito simples. Gente, treine um jeito do cachorro sair da cadeira. Não pode tocar nele. Você tem que gerar uma motivação para que ele saia sozinho. Como é que faz para tirar cachorro da cadeira? Não oferece comida, ou oferece carinho, ou oferece uma cadelinha, qualquer dessas coisas que você oferecer, contente da vida, não é não? Por que ele vem contente da vida? Essas coisas representam para ele desejo ou prazer. O que mais? Como é que se tira cachorro da cadeira? O que mais você pode fazer com ele? Sem tocar nele. Ameaçar, assustar. Ameaçar, assustar, mostra o chinelo, mostra o cinto. Passa, cachorro. Vai-se embora. Por quê? Medo ou dor. Isso definir, meus caros. Isso é a linha de motivação, essa bipolaridade de motivação da consciência animal. Tem jeito mais de tirar cachorro do cadeira. É para um lado, é para o outro. Você vai fazer o que? Vai filosofar com o cachorro? Olha, meu amigo, cadeiras não foram feitas para cães, não vai ser embora para cachorro, não é de cadeira assim. É bipolar. Essa é a mentalidade com que se adestra animais em circo, com que se faz experimentos com animais em laboratórios, é o queijinho ou o choque elétrico, é a chicotada ou o amendoim. É assim, medo, desejo, dor e prazer, é assim que você condiciona a consciência animal. O animal não tem outra alternativa. Agora, e o ser humano? O animal só age por medo, desejo, dor e prazer. E o ser humano, o que a gente diria dele? Age pelo quê? Pela mesma coisa. 99,999% do tempo e dos casos é movimentado pela mesma coisa. Cá entre nós. Levanta da cama pela manhã motivado pelo quê? Pelo cheirinho do café da manhã que vem entrando pela janela, né? Desejo. Ou então medo. Ih, meu chefe vai brigar, vou perder o emprego quando você descontar no salário. Medo, desejo. O tempo todo. Para lá e para cá, sendo tocado pelo medo e pelo desejo. Isso não é próprio do ser humano, mas é o que de fato acontece. E vocês vão perceber que essa questão da consciência animal, ela é complicada, porque toda a motivação da consciência animal está baseada em fatores externos. Se eu só me movimento por medo e por desejo, aquele que tem na mão aquilo que eu temo ou aquilo que eu desejo, é meu amo. Na verdade, vai pegar o sapato de mim. Porque aquilo que eu me motivo, aquilo que me movimenta, é externo e, portanto, pode ser manipulado. Então, quem tem aquilo que eu temo ou aquilo que eu desejo, eu amo. É um conceito de escravidão moderna isso. Se nós pudéssemos mais uma vez pegar aquela máquina do tempo emprestada e trazer o Platão aqui de novo e mostrar para ele a sociedade atual, você olha, Platão, que beleza, a gente não tem mais escravos. O que vocês acham? Eu morri de rir da gente. Eu morri de rir. Eu nunca vi tanto escravo junto. E o pior tipo de escravidão, que é a escravidão inconsciente. Porque quando você é um escravo consciente, você está com ferro no pescoço. E você é um benfeitor, está com as chaves. Na hora que você der a mínima bobeada, eu não vou pegar essa chave de você e não vou fugir? Claro, eu sei que eu sou escravo. Agora, e se eu sou escravo e acho que sou livre? Que chance eu tenho? Você vem tentar me libertar, eu vou lutar com você para defender as minhas correntes. A escravidão inconsciente não dá nenhuma chance. E a consciência animal é um tipo de escravidão inconsciente, que torna o homem altamente manipulável. Já dizia um antigo filósofo romano chamado Epíteto, um dos maiores filósofos romanos que houve da escola estoica, ele era escravo, gente. Escravo de um amo cruel, que era Epafrodito, era secretário de Nero, dono dele. E não era brincadeira. E Epíteto provocava muita inveja do seu dono, porque era mais famoso
dono, olha que absurdo. Todo mundo respeitava mais ele do que o seu proprietário, porque era um homem muito sábio. E numa ocasião ele falava da liberdade da alma humana e o seu dono se enfureceu e resolveu demonstrar em praça pública que ele não era livre coisa nenhuma. Torce as suas pernas até quebrá-las, para que ele confessasse que não era livre coisa nenhuma, era um escravo. E Epíteto pronuncia uma frase que é muito interessante. Ele diz o seguinte: aquele que tem aquilo que me interessa, esse é meu amo. Você não tem nada que me interesse porque eu não me movimento por interesse. Portanto, você não é meu amo. Percebem? Exatamente essa ideia. Quem se movimenta por medo ou desejo é altamente manipulável, porque se eu tenho na mão aquilo que você tem ou aquilo que você deseja, eu faço gato e sapato com você. Você é meu escravo. Agora, segundo se diz, o ser humano tem uma possibilidade de desenvolvimento, a consciência humana, que não tem absolutamente nada a ver com o animal, que não está preso nem a medo, nem a desejo, nem a dor, nem a prazer, mas uma reta vertical que está preso ao dever, que seria a verdadeira forma de conduta humana, propriamente dita. Não gera prazer? Sim, vamos falar. Vamos falar sobre um tipo E especial. o prazer, o fato de eu ter saído de casa, vir aqui em busca de uma informação que poderá me gerar uma nova formação. Então, Sim, nós vamos ver. prazer. Sim, mas você vai ver que é um tipo de prazer diferente. Porque esse prazer e dor da consciência animal, eles se equilibram com dualidade e vem disso aqui. Eu entendo que Estão ligados. a verticalidade também gera dor, gera prazer. Eu entendo assim. E mesmo assim pode até me transformar em escravo. A escravo do conhecimento, escravo da formação. Também pode me transformar, pode. Não, a escravidão não. Nós vamos ver que a consciência humana, ela tem um outro tipo de satisfação, realmente. E tem um outro tipo de dor, realmente, vamos ver. Mas ela dá ao homem toda a liberdade que é passível de se ter como ser humano. Que é daí que vem a frase bíblica: conhecereis a verdade e ela nos libertará. Tá? Por quê? Porque coloca o homem acima de qualquer manipulação. O que é ação por dever? Libertar entre aspas, porque à medida que você conhece mais e mais a verdade, mais obrigação você tem. Então é uma liberdade entre aspas. Mais opções você tem, portanto mais liberdade você tem. tem, mais você é cobrado, mais você se sente endividada com aquilo. Entre aspas. Você vai ver que é como se você tivesse uma casa com 3 quartos. Você tem 3 opções de onde ficar. E você mora numa kitnet que tem um cômodo só. Você tem uma única opção. Quem é mais livre? Quanto mais a tua consciência expande, mais liberdade ela te dá. Com certeza. Você tem um espaço de circulação que te dá muita opção. O maior escravo de todos é aquele que está confinado na consciência animal. Só tem uma opção: viver sendo tocado pelo medo e pelo desejo, pela dor ou pelo prazer. Mas enfim, gente, o que é a ação por dever? O que seria isso? É importante a gente entender, porque hoje em dia a ideia que a gente tem de dever está muito distorcida, como uma obrigação imposta de fora, uma coisa cobrada. Bom, você está sendo imposto de fora, tem alguma motivação externa, medo ou desejo. O dever não tem nada a ver com circunstâncias externas. Sabe o que é o dever? Imaginem vocês que eu tivesse que tomar uma decisão nesse momento. Eu tivesse que agir e vocês estivessem esperando para ver o que eu vou fazer. O que eu vou considerar para essa minha decisão? Bom, eu sou um ser humano. O que se espera de um ser humano no esquema da natureza? O que se espera que um ser humano faça no esquema da natureza? Que ele haja com valores, com virtudes, com sabedoria. Então é isso que eu vou fazer. E o que eu espero dessa ação? Simplesmente ser humana. Eu me satisfaço na ação em si. Aí a Janaína chega para mim e diz: olha, se você fizer isso, eu vou te bater. Aí eu penso: bom, vale a pena eu deixar de ser humana simplesmente para não apanhar? Não, vale mais apanhar e continuar sendo humana. Aí você chega para mim e diz: olha, se você não fizer isso, eu te dou um presente. Eu vou pensar: não existe alguma coisa no universo mais preciosa do que a minha condição humana para eu trocar? Não tem, com certeza não tem. Então, nem pelo desejo, nem pelo medo vocês me tiram daqui, porque eu não estou agindo por recompensas, não estou agindo pelo que vem depois, eu estou agindo pela ação em si. Eu quero ser aquilo que me corresponde no esquema do universo. É como se você chegasse para a planta e dissesse: se você fizer fotossíntese, eu te arrebento. O que ela vai fazer? Fotossíntese. Você chega para o escorpião e diz: se você não picar mais, eu te dou um presentinho. O que ele vai fazer? Picar. Não tem dúvida, eles fazem aquilo que lhes corresponde no esquema do universo. Agora, eles não têm a liberdade de optar por não fazer. Nós temos. E a grandeza do ser humano consiste exatamente em fazer aquilo que lhe corresponde, apesar de poder não fazê-lo. Ou seja, tem um livre-arbítrio para fazer essa escolha conscientemente. Isso é a grandeza da condição humana.
Fazer aquilo que se espera de você como ser humano e não ter outra realização que não aquela que está debaixo dos teus pés. O que eu quero com isso? Quero ser humano e me realizo na própria ação. Quando alguém vai me manipular, se a única coisa que eu quero é coincidir com a minha própria natureza, a minha satisfação, a minha motivação está interna. Como a sua mão vai chegar lá dentro e vai poder manipular isso? Você manipula quando os fatores de motivação teus estão fora, acessíveis a serem manipulados. Um homem que não quer outra coisa que não coincidir com o seu próprio destino como ser humano, que se satisfaz aí, como você vai manipulá-lo? Imagine. Acho que o ápice da sabedoria é um homem que não deseja rigorosamente nada a não ser humano, fazer aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza e realiza-se na ação em si. Tem aquela satisfação, que era aquela palavra com toda razão, a satisfação do dever cumprido, de ter coincidido perfeitamente com aquilo que a natureza esperava dele. A natureza precisou de um homem e eu fui um ser humano. A natureza precisa de uma árvore e as árvores respondem. A natureza precisa de uma pedra e as pedras respondem. A natureza precisou de um homem e eu respondi. Eu fiz aquilo que me correspondia no esquema do universo. Os gregos têm uma frase que eu acho muito bonita, que eles dizem que a maior arte do homem é roubar momentos do tempo para a eternidade. Eles diziam, o que é roubar momentos do tempo para a eternidade? É quando você desempenha exatamente aquilo que a natureza esperava de você, encontra o teu destino, aquilo que os hindus chamavam do seu dharma, né? O seu lugar no universo, o seu lugar no tempo e no espaço. Integra-se com sua própria natureza. Vem essa plenitude que ela chamava de prazer, que é o dever cumprido, que vai levar ao sentimento de glória, que se diz que é também um nível de prazer, mas humano, e que vem do homem encontrar o seu lugar no universo. Certo? Diz que isso é um estado de autonomia muito grande, porque esse homem não tem como ser manipulado, porque tudo que ele espera está dentro dele, não pode ser dado nem tirado para ele, tudo que ele espera está em si. Como você vai manipular um homem desse? Dá ele um nível de liberdade, de autonomia ímpar, porque ele não espera nada externo, tudo que ele espera vem dele próprio, ele realiza-se em si próprio. Gente, se vocês forem perceber, a gente vai estudar muito isso ao longo do curso, que várias tradições filosóficas estão falando, que o fato da gente querer possuir as coisas é uma ilusão, porque na verdade no mundo material não possuímos nada. Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Essa é uma frase filosófica muito antiga. Então tudo no mundo material pode ser tirado de nós, na verdade, até isso aqui pode ser tirado, vai ser tirado em algum momento. Se você realmente considerar isso como uma realidade, que nada pode ser possuído, porque tudo no mundo material é fugaz e passageiro, você vai se motivar por possuir coisas, sabendo que não pode possuí-las? Que isso é uma ilusão? Que isso não existe? Você vai se motivar pelo quê, se não é pelo ter? Pelo ser, né? É a única coisa que resta, é a única coisa real. Então se diz que a consciência humana é a motivação pelo ser, que exige exatamente nesse dever, coincidir exatamente com a tua natureza, ser humano. A consciência humana motiva-se por isso, por ir de encontro ao destino humano, fazer aquilo que lhe corresponde ao esquema do universo. Mas e o ser humano? Como assim? Porque assim, isso está falando como se fosse a alma do ser humano, mas não o corpo. Porque o corpo precisa de comida, precisa de alimento. Sim, e não é o teu dever, não é dever teu alimentá-lo também? Sim, mas aí tá, mas o problema é que tá, assim, a maneira que eu estou entendendo é uma questão sublime, assim, uma alma, tá entendendo? É como se separasse a alma do corpo. Não, a alma é uma consciência polarizada no sentimento de justiça, que vai atender de maneira justa a tudo que existe dentro de você, Sim, mas de maneira justa. E o que é justo? Segundo a necessidade. Mas a necessidade, ela não acaba sendo uma manipuladora? Não. Sim. Por exemplo, eu tenho necessidade de ter água, eu tenho sede, eu quero ter água. Então vai ter alguém que vai estar manipulando. Não. Assim, mas não é. E você vai perceber que a manipulação existe a partir do momento em que você excede as suas necessidades, faz as suas necessidades o teu motor de vida. Ou seja, a necessidade é um meio para que você sobreviva. E a necessidade passa a ser um fim. Então, o meu fim é ter cada vez mais água, cada vez mais comida, mais conforto. As necessidades como meio sempre haverá, tá? Mas não são o teu motor, o teu fim. Tá? É como se você imaginasse, bom, imagina uma pessoa que é justa. Uma pessoa que é justa, ela não come? Come. Não dorme? Dorme. E a pessoa que é injusta só come, só dorme, só atende às necessidades do corpo. Só vive em função da sobrevivência. Agora, se nós formos analisar o corpo das duas, qual será que está em melhores condições? Provavelmente o da justa.
Porque quando nós excedemos as nossas necessidades, não fazemos bem ao corpo, contrariamente ao que pensamos. O corpo está muito melhor quando é tratado com justiça do que quando é tratado com excesso, não é verdade? O corpo está muito melhor quando descansa com justiça e não com excesso, quando se exercita com justiça e não com excesso. O excesso vem de quando você coloca as necessidades do corpo como fim e não como meio. O homem justo contempla todas as necessidades, mas não como fim, e sim como meio. Tá certo? Mas esse justo meio existe? Porque isso é aristotélico, né? A questão de vícios e virtudes, justo meio, isso... O que nós percebemos, bom, vocês estão falando do corpo, não é difícil nós percebemos qual é o justo meio do corpo. O justo meio do descanso, pergunte a qualquer médico, 7 ou 8 horas de descanso por dia. Justo meio da alimentação, 2.500 calorias por dia. Mas o Existe um justo meio para cada coisa? O justo meio do sublime, da alma, da necessidade. Porque o justo meio da carne é fácil de você encontrar. Agora, o justo meio do intocável, da ideia da alma. O justo meio consiste em cada coisa você agir como ser humano. Isso seria o justo meio. Nós vamos estudar isso bastante no curso de filosofia. Existe um filósofo que eu acho muito bonito, muito interessante o pensamento dele, que é Immanuel Kant. Kant, ele diz o seguinte, que a felicidade humana é algo que você alcança sempre e quando você não a busca como fim. O fim é o dever e ela vem como subproduto. Se você coloca a felicidade como fim, você vai pagar qualquer preço por ela e você vai ter uma felicidade, mas não a humana. A felicidade humana, que é mais ou menos o que ela estava falando, vem quando o teu fim é o dever e ela vem como um produto secundário. Entende? Então, essa felicidade verdadeiramente humana, que vem da justiça, que vem da fraternidade, ela surge como um subproduto secundário do homem que tem como fim o dever. O justo meio do homem é o dever em cada coisa. Nós vamos estudar essa tradição budista para exatamente isso. É buscar o dever em cada coisa, buscar agir como ser humano em cada coisa. Esse é o justo meio. Agora, vejam bem, gente, o que nós estamos falando é de um ideal, é de um extremo, de um lado e do outro. Aqui o que Platão chama de mundo das opiniões, totalmente manipulado pela consciência animal, e aqui ele chama de mundo da sabedoria, totalmente comandado pelo dever. É evidente que provavelmente não estamos nem num extremo nem no outro, e nem podemos estar. Imaginem vocês que por a gente entender intelectualmente isso, dissesse, olha, a partir de amanhã só vai agir por dever. Será que dá? É óbvio que não. A natureza não dá saltos. Ninguém sai dessa experiência, que nós estamos mergulhados nela culturalmente, desde o berço. Ninguém sai dessa experiência num dia e acorda no outro nessa, porque isso é um condicionamento. E é complicado, a natureza não dá saltos. O que acontece então? Como é que o homem passa desse mundo das opiniões para esse mundo da sabedoria? Desse mundo da horizontalidade das opiniões para o mundo da sabedoria? Porque quem age só por dever é o sábio. E quem age só por opinião, segundo Platão, é o ignorante. Só pelo mundo da consciência animal. Ele diz, como você faz a ponte entre uma coisa e outra? Uma pessoa que faz a ponte entre uma coisa e outra, ele age pelo quê? Pelo medo, pelo desejo ou pelo dever? Ele vai dizer, olha, ainda vai agir por medo e por desejo durante muito tempo. Imagine vocês que fossem determinar a partir da manhã não agir mais nem por medo nem por desejo. Provavelmente não conseguiria nem levantar da cama, né? Porque tudo que me passaria pela cabeça seria medo e desejo, dor e prazer, tudo, porque é um condicionamento terrível, eu não conseguiria levantar da cama. Então como é que eu vou fazer para poder ir dando inclinação a essa reta? Existe uma antiga máxima oriental que na magia é muito importante aí, que diz o seguinte, a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Então ainda vou continuar por muito tempo me movimentando por medo e desejo, por dor e prazer? Não. Eu estou dando uma inclinação cada vez maior a isso. Ontem o meu medo era de ter pouco dinheiro, hoje o meu medo é de causar sofrimento aos demais. Ontem o meu desejo era de um carro mais novo, hoje o meu desejo é de ser um fator de felicidade na vida das pessoas. Ontem o meu medo era de não viajar no final do ano, hoje o meu medo é de ter uma vida que não some nada da humanidade. Ainda é medo? É. Ainda é desejo? É, mas mesmo nível. Outra coisa, você vai depurando o gosto, depurando o paladar humano. Ainda é medo e desejo por muito tempo. Mas você vai elevando cada vez mais esse patamar de medo e desejo para coisas cada vez mais nobres, até que em determinado momento isso some, deixa de existir e você se movimenta só pelo dever. Então, todas essas inclinações possíveis aqui entre a opinião e a sabedoria, segundo esses sábios, é uma filosofia. Filosofia nada mais é do que isso, uma declaração do gosto, aquela mesma retinha inclinada que
espontaneidade para a verticalidade, depuração do gosto, mas ainda é medo e desejo por muito tempo, só que de coisas cada vez mais nobres. Esse é o caminho, essa é a ponte que se faz entre uma coisa e outra. Não há outra forma que a natureza não dá saltos. Então, todas essas inclinações que há entre um extremo e outro seria uma filosofia, seria uma proposta da filosofia. Uma depuração do gosto, visando cada vez mais a humanizar o homem. Essa era a ideia dessa filosofia que nós chamamos de a maneira clássica. Esse seria o papel da filosofia. Não é à toa que Sócrates dizia, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Melhores como o quê? Como homens. Aquilo que nos faz ocupar o nosso espaço no universo. Aquilo que faz com que encontremos o nosso lugar. Ou seja, que vai cada vez mais verticalizando a vida humana, aproximando daquilo que a natureza espera de nós. Então, por que dizemos filosofia à maneira clássica? Porque passamos por um processo cultural ao longo da história, onde o conhecimento, não é só a filosofia, o conhecimento em geral se intelectualizou demais. E hoje o que a pessoa pensa não tem muito a ver com o que ela vive. Um professor de ética não se sente necessariamente na obrigação de ser ético ou sente? Um professor de psicologia se sente na obrigação de ter uma psique mais equilibrada do que um homem comum? Não. Ou um professor de direito se sente na obrigação de ser mais justo do que um homem comum? Não. É só teoria. E a prática está totalmente dissociada disso. Isso, na origem, era uma loucura. No momento em que a filosofia nasceu, era considerado uma contradição. Por que um homem ensinaria algo com o qual ele não está comprometido? Por que ele teria um conhecimento que não se reflete na sua vida? Para que serviria isso? Nós percebemos uma coisa curiosa no mundo moderno, porque se você procura um assunto, hoje a moda é a internet, né? Entra na internet, faz uma pesquisa no site de pesquisa, ou vai a uma biblioteca, qualquer assunto que você pesquise, você vai encontrar milhares de fontes. Livro que não acaba mais falando sobre aquilo. Ou seja, é uma coisa engraçada, porque o ser humano tem cada vez mais ideias. Qual seria a tendência? Quanto mais ideias você tem, menos problemas a humanidade tem. Porque as ideias não foram feitas para resolver os problemas? Foram. Então, quanto mais ideias, menos problemas deveria ter. Mas é o contrário. Quanto mais ideias você tem, mais problemas tem. O que você deduz disso? Essas ideias não estão sendo aplicadas para resolver esses problemas. São só teoria. As pessoas não estão honrando as verdades com a prática, não estão vivendo aquilo que pensam. O conhecimento está desassociado da vida. O conhecimento virou teoria, não tem mais nada a ver com a vida. Existe um sábio hindu chamado Sankaracharya, que ele dizia uma coisa que eu acho super bonita. O conhecimento, quando é só intelectual, é como se você quisesse se curar pronunciando simplesmente o nome de um remédio, sem ingerir. Já pensou que engraçado? Você está com dor de cabeça e compra lá Novalgina, decora a bula, decora tudo que está escrito, sabe tudo, decora todas as especificações técnicas de medicamento, não toma. E acha que a dor de cabeça vai passar. O intelectualismo é isso, você decora o nome do medicamento, mas não toma, não traz para dentro da sua vida. Tá? Então nós temos não só na filosofia, mas no conhecimento em geral, no nosso momento histórico, uma dissociação entre teoria e prática. Quando nós dizemos filosofia à maneira clássica, o que queremos dizer é que retomamos uma filosofia da maneira como os clássicos faziam. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Como dizia o próprio Platão, é preferível um homem que sabe uma única verdade e vive em conformidade com ela, do que aquele que conhece todas as verdades do universo e a sua vida não tem nenhum compromisso com isso. Ou seja, honrar as verdades com a prática. Que aquilo que saibamos seja um fator de transformação na nossa vida, ainda que seja pouco. Porque aí é um conhecimento real, efetivo, completo. Se não é meramente teoria, é meramente memória, que não causa grande transformação no mundo. Certo? Então, o objetivo de oferecermos um curso de filosofia à maneira clássica, se disséssemos simplesmente filosofia clássica, todo mundo pensaria que estaríamos falando de coisas antigas, de coisas do passado. Quando dizemos à maneira clássica, dizemos que falamos do mundo atual, não falamos só do passado. E podemos até pronunciar um pouco do que virá depois, mas utilizando as ferramentas que usavam os clássicos. Ou seja, um conhecimento vivo que não presume quantidade de informações, mas qualidade. Você saiba poucas coisas, mas que tenha coerência entre aquilo que está sabendo, aquilo que acredita e aquilo que vive. É curioso se vocês imaginarem, por exemplo, o que a história faz com certos povos que não conheciam a escrita. Por exemplo, os incas eram ágrafos, não conheciam a escrita. Como é que a gente sabe quais eram os valores dos incas? Observando a vida deles. Pela vida deles, sabemos quais eram os valores deles. Se você fosse fazer isso conosco no futuro, pela nossa vida, tentar descobrir quais eram os nossos valores. Complicado, né? Porque o que nós acreditamos não tem nada a ver com a nossa vida. São duas coisas totalmente distantes. Temos uma prática e temos uma teoria, as duas coisas são
dissociadas, incoerentes. Então, a proposta de nova própria é retomar a filosofia com o propósito de que ela nasceu, de tornar o homem um ser mais preparado para a vida. Conhecimentos que, voltados para a vida, o tornem mais apto a dar respostas eficazes à vida. Para isso nasceu a filosofia, essa é a proposta que fazemos. Verticalização de consciência, humanização, conhecimento que na prática te torna melhor. Como falei para vocês de início, esse é um curso que fazemos a nível internacional já, agora em 2007 vamos completar 50 anos de existência. A própria instituição tem 50 anos no mundo fazendo esse trabalho, em 54 países em todo o mundo. Em qualquer lugar que você vá, porque é exatamente o mesmo trabalho, o mesmo curso, com o mesmo material didático. Tá? A Nova Própria faz um trabalho voluntário, não existe finalidade de lucro, uma instituição sem fins lucrativos, né? Dedicada à disseminação dessa ideia, filosofia como uma ferramenta útil para a vida. É basicamente dentro dessa linha que nós desenvolvemos o nosso curso. Nesse primeiro nível nós abordamos 3 disciplinas, que é sociopolítica, ética e filosofia da história. Onde na sociopolítica nós olhamos o homem em harmonia com o mundo. Na ética, o homem em harmonia consigo próprio. E na filosofia da história, a trajetória de vida do homem como uma busca de harmonia. Tanto o homem coletivo, humanidade, como o homem individual, a história de cada um de nós. Saber abordar a história do ponto de vista filosófico, saber analisar o simbolismo da história, da humanidade e a tua individual também. Então, nós abordamos essas 3 disciplinas sempre com essa periodicidade. Uma aula por semana, 2 horas de aula, e o curso, esse primeiro nível, tem uma duração média de 5 meses. Basicamente, isso é o que eu tinha para trazer para vocês.